Thiago Minhoca, boa noite para você. Fortaleza 1, Maracanã 0 pelo Campeonato Cearense. Nesse jogo, né, desses 4 jogos, né, que o Fortaleza fez na temporada, 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos. Mas eu acho que dá para dizer, essa foi a partida em que o Lion encontrou mais dificuldades, né? É isso. Olá, Fábio, o pessoal está acompanhando. Foi um jogo amarrado, né, assim, para o Fortaleza. Fortaleza vinha numa maratona puxada, né, de jogos aí, né, jogou na quinta passada, jogou sábado, jogou segunda, e aí foi a primeira vez que teve um intervalo além do que 48 horas, né, então jogou na segunda e agora jogando na quinta, até porque vai jogar já sábado, então realmente esse começo de temporada do Fortaleza, aí um intervalo muito curto de um jogo para o outro, e por isso que a gente vê muito rodízio, né, das peças que o Fortaleza utiliza. A grande novidade do jogo de hoje, Fábio, foi o primeiro jogo do Kusevich, né, que teve um entorse ali no começo da temporada, ficou de fora os 3 primeiros jogos. Bom que foi rápida a recuperação dele, né, não foi nada muito sério, então já tendo aí, na minha avaliação, o principal zagueiro da temporada passada, no caso o Kusevich, como essa peça, e um jogo onde enfrentava um adversário que no ano passado já tinha dado muito trabalho, é bom lembrar. O Maracanã foi semifinalista do Cearense do ano passado e deu um trabalhinho danado para o Fortaleza na semifinal do ano passado do Cearense. Então, é o mesmo treinador, o Júnior Cearense, que sempre montou equipes muito bem postadas dentro de campo, sempre consegue realizar bons trabalhos defensivos, e deu para ver isso ao longo dos 90 minutos hoje no PV. E aí, carecia do elenco do Fortaleza ou a qualidade de saber trabalhar essa bola, né, com jogadores com troca de passe e movimentação, ou individualidades. Algo, por exemplo, que a gente viu no jogo do sábado passado, que era muito próximo do time que entrou em campo. O time que teve hoje no PV, é bom lembrar, era um time considerado mais alternativo, digamos assim. Mas é uma equipe que tinha, pelo menos no banco, peças que a gente já considera hoje como titular. Não à toa, o banco ele acaba sendo determinante para o resultado de hoje, a vitória que veio. Então, por exemplo, ali na formação que o Vojvoda teve de início, Kusevich pode ser considerado um titular, mas acredito que jogou mais hoje porque não tinha jogado um minuto sequer na temporada. Na direita voltou o Tinga, mas geralmente é o Mancuso, e aí, claro, vai ter um revezamento entre eles. O zagueiro pela esquerda voltou a ser o Cardona, né, tal qual tinha sido lá no primeiro jogo. Aliás, foi no primeiro? Não, acho que foi no segundo jogo. Foi ele junto com o Mancha, isso. Ele com o Mancha, então ele voltou a ser relacionado de novo. Na esquerda, nesses 3 laterais que o Fortaleza tem utilizado, voltou de novo até a vez do Diogo Barbosa. O meio de campo composto ali com o Pedro Augusto, juntamente com o Martínez e mais à frente o Caleb, e o trio de ataque, que é considerado o trio de ataque hoje reserva, né? Kaiser mais à frente como referência, na direita Pikachu e na esquerda o Breno Lopes. Então, muito próximo do time do sábado passado que tinha vencido o Horizonte. A grande diferença é que eu acho que essa equipe ainda nem é considerado totalmente a reserva imediata. Porque aí eu acho que foi um dos empecilhos que o Fortaleza teve no jogo de hoje contra o bom time do Maracanã, que se protegeu muito bem. Quando você não tem a característica do volante que é mais sóbrio dentro de campo, que enxerga melhor o jogo, que distribui melhor o jogo, que desenvolve essa jogada mais ofensiva, que hoje a gente consegue ver mais no Paulo Fernandes, né? Esse reserva imediato, ele está indisponível no momento. É um dos jogadores que ainda não estreou nessa temporada, que é o Rossetto. O Rossetto tem uma característica que facilita muito as jogadas, o tempo de jogada, diferentemente como é o caso do Pedro Augusto, que é um jogador mais de recuperação de bola. Então ele não tem muita a valência de conduzir, de distribuição. Muito embora era um Fortaleza muito determinado dentro de campo, mas é aquela velha coisa, né? Transpiração e pouca inspiração. Tecnicamente o time cometia falhas. Então, assim, muitas jogadas o Fortaleza teve através de bolas paradas com o Caleb no primeiro tempo, mas teve boas movimentações, teve algumas triangulações já entrando na área, mas sempre existia um certo exagero a mais para algumas jogadas. Então faltava um pouco mais de lucidez,
um pouco mais, em alguns contextos, como a gente viu o próprio Breno no jogo do sábado contra o Horizonte, de, quer saber, vou fazer uma jogada individual, vou tentar bater de fora. Então era um Fortaleza muito burocrático, era um Fortaleza que trabalhava a bola e girava, que eu acho que até coerente pelo time que o Maracanã tinha colocado em campo, era uma boa marcação, mas faltava mais assertividade e agilidade. E aí, claro, eu não sei, porque a gente até comentou aqui, Fábio, você não estava no dia, eu estava com o Fred, no dia do 7-0, que o Fortaleza fez o 7-0 em cima do Cariri, a gente tinha falado sobre isso. Pô, esse ano, o nível, a qualidade do time está tão alto que faz com que ninguém esteja se segurando, sabe assim? Tá todo mundo entregando o que pode nesse começo, o que é bom. Só que eu senti hoje o time um pouco, sabe, cadenciando demais. E eu acho que tem muito a ver com o perfil dos atletas que estavam em campo. Eu acho que esse segundo time que o Fortaleza vai ter que formar, ele vai ter que ter os pontos de equilíbrio, sabe? Assim como foi o Breno Lopes no jogo do sábado passado, faltou mais, por exemplo, de um Pikachu, sabe? O Pikachu que tinha entrado bem nos últimos jogos, tinha se movimentado, tinha participado de jogadas. Ele chegou a participar de algumas jogadas nesse jogo, mas tem que ser mais influente. Eu tinha falado isso na primeira análise que eu fiz do Pikachu na temporada. O Pikachu, para esse ano, não pode, claro, um jogador decisivo como ele é, não tenho dúvida, mas vai ter que entregar a bola, vai ter que entregar um bom futebol. E isso, no primeiro tempo, ficou muito claro. Era um Fortaleza que não tinha muita assertividade, não tinha aquela fome. Quando eu digo fome, obviamente conciliando com a qualidade técnica. Era um time que cometia falhas e finalizava, às vezes, de maneira precipitada. E uma jogada a mais que poderia ver o companheiro numa melhor situação e não saltava. Então foram uma série de tomadas de decisões erradas assim ao longo do primeiro tempo que fez com que o 0-0 acontecesse. No segundo tempo, o Vojvoda não faz alterações, pelo menos na volta do intervalo, e o Maracanã é que tem a melhor chance delas, assim, a mais clara, até ali o começo do segundo tempo, a chance mais clara que surgiu foi do Maracanã, né, num vacilo ali defensivo do Fortaleza, o jogador saía cara a cara com o João Ricardo, e o João Ricardo fez uma defesa fundamental ali, para não deixar aquele jogo de desespero. Claro, ainda ia ter muito tempo, né? O Fortaleza poderia depois, caso tivesse tomado gol, empatar, virar o jogo e tudo mais. Mas aquilo ali já foi um se liga, né? Para o Fortaleza entender que as coisas nesse começo de temporada, se você não tiver o devido cuidado, você pode acabar se complicando. O Maracanã fez o jogo que ele precisava fazer e quase esse estilo de jogo deu certo, como no ano passado também quase deu certo. Então, o Vojvoda, percebendo isso, veio com 3 trocas para mudar o panorama. Então, tira o Kaiser, bota o Lucero, tira o próprio Pikachu para colocar o Marinho e tira o Pedro Augusto para colocar o Paul Fernandes, até para melhorar essa construção, como eu estava citando. E o time passa realmente a criar mais chances. Então, o Fortaleza faz um gol até numa jogada ali do Marinho, né, que fez muito bem, viu ali que tinha um espaço, bateu firme para abrir o placar. E depois o Fortaleza podia ter feito 2-0 com muita tranquilidade, porque aí só fez crescer o Fortaleza. Teve uma chance ali numa falta, o Marinho fez a jogada individual, sofreu a falta, desculpa, o Lucero bateu a falta, o Caleb perdeu um gol inacreditável, assim, um rebote, ele estava em condição legal para fazer o gol e perdeu de maneira inacreditável. Teve uma outra jogada, que foi uma jogada que o Breno Lopes passou pelo goleiro, perdeu ali o time de bater no gol, fez o cruzamento na área, o Dila, que está se tornando especialista em perder gol, assim, de frente para o gol, né? Jogou de novo por cima da trave. Então, foi um jogo onde o Fortaleza mostrou que não é, obviamente, a gente sabe disso, nenhuma equipe é uma equipe imbatível, vai ter problemas. E é importante a gente também já ver esses problemas nos primeiros jogos. O que é que funciona, o que é que não funciona, como é a combinação ideal. Então, algumas coisas nesse jogo já ficaram muito claras, de coisas que a gente já viu do ano passado, até porque boa parte dos jogadores são remanescentes do ano passado, e de como melhorar isso para os jogos futuros. Eu acho que uma das coisas que eu achei que o Vojvoda poderia ter feito para esse jogo e não fez, e aí eu não sei internamente o porquê que ele fez essa escolha, eu não teria começado com o Pedro Augusto para esse jogo, especificamente falando. Porque o Lucas Sacha jogou o primeiro jogo, não jogou o segundo, não jogou o terceiro, e eu acho que ele jogaria o quarto. A mesma coisa que aconteceu com o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa foi titular no primeiro, não jogou no segundo e no terceiro, voltaria a ser titular hoje.
Então, o Pedro Augusto, na minha avaliação, ter sido escolhido, eu achei um erro do Vojvoda. Eu acho que o Sacha deveria ter entrado, e aí volto a falar, não sei se tem uma questão física, não sei se o Sacha não poderia jogar boa parte do jogo e tudo mais, mas volto a ressaltar esse ponto assim. O Vojvoda, às vezes, tem uma certa autoestima, assim, né, uma certa estima com alguns jogadores do elenco que, tecnicamente, a gente sabe que são mais limitados. E essa escolha específica me chamou a atenção, assim, sabe? De uma certa... Não vou nem falar hierarquia, porque eu acho que eu entendo que o Vojvoda, eu acho que ele tem certas combinações que ele acredita que dá mais certo, né? Então, talvez na cabeça dele, a melhor dupla para fazer com o Martínez é tendo o Pedro Augusto. O que eu discordo, né? Eu acho que hoje Zé e Sacha tem que estar revezando ali com o Martínez, com o Paul, e quando o Cauã voltar da seleção sub-20, na minha avaliação também tem que estar até mais inserido nesse contexto. Acho que o Pedro Augusto é uma característica que atrapalha muito para o contexto do que foi a partida. E aí, para encerrar mesmo, o jogo hoje era um jogo que o Fortaleza ia ter a posse e teria que ter jogador que conduzisse muito bem esse meio de campo. O Pedro Augusto, na minha avaliação, é o pior, aliás, desse meio de campo para fazer esse tipo de função que o jogo necessitava. Então, uma vitória que deixa o Fortaleza encaminhado, né? Essa é a verdade. Aliás, deixa até já os dois encaminhados, né? Porque também a vitória do Fortaleza ajuda o Ceará, já que é um grupo enfrentando o outro. Então, já no final de semana, o Fortaleza entra em primeiro em campo. Se o Fortaleza vencer o Floresta, já está garantido na semifinal. O Ceará joga no domingo. Se também vencer o seu jogo, já está garantido. Acho que até se o Fortaleza ganhar do Floresta, não, ainda pode o Maracanã e o Horizonte passarem. Então, os dois podem confirmar se vencerem sem depender de outros resultados, né? Então, de todo caso, já estão aí bem encaminhados para as semifinais do Ceará. É isso, né? Então, pelo menos garantido nas quartas já, né? Ceará e Fortaleza, mas, obviamente, o objetivo é a semifinal. Já matar 2 datas, né, no calendário, que é super importante, ainda mais Fortaleza e Ceará que tem Copa do Nordeste, né? Então, para ter um calendário mais tranquilo, avançar direto para as semifinais. É importante o Ceará estar 4, né? Pontos do Floresta, que é o segundo colocado do seu grupo, e o Fortaleza já abriu 5, né? Para Tirol e Barbalha, né? Que vem logo atrás aí no seu grupo. Então, bem encaminhado, né? Inclusive, esse formato do Cearense é muito para os dois já irem para a semi, né? É um campeonato muito feito para os dois. O manjadinho, né? Cai bem, né? Esse apelido pro cearense. Eu diria, Fábio, que sim, mas é um sim que... É porque hoje Ceará e Fortaleza estão bem à frente dos demais. Mas a gente já teve, em outros momentos, os outros times dando mais trabalho, entendeu? Claro que tem um componente que aí envolve muito também da maneira como é montada a tabela. Por exemplo, o Ceará, os 5 jogos do Ceará, todos em Fortaleza. O Fortaleza só jogou em Horizonte dos 5 jogos que vai fazer, entendeu? Então, basicamente, não tem mais um mando. Até teve, nesses últimos anos, o Ceará viajando, o Fortaleza viajando também para o sul do estado. Então, isso faz com que a força fique maior. Mas, assim, eu acho que esse ano está muito mais atrelado também ao desempenho dos demais clubes, assim, sabe? O Ferroviário não está bem. O Floresta ontem teve também uma certa dificuldade, até mesmo de ganhar do Ferroviário, que o Ferroviário tá mal. Né? Maracanã, que aí ele consegue fazer um bom jogo. O Horizonte também que faz um bom jogo. Mas, assim, são times realmente que têm uma dificuldade até de atrapalhar. Hoje o Maracanã poderia ter aberto o placar, a gente não sabe o que ia acontecer depois do gol marcado. Mas isso faz com que realmente, né? Você olha um jogador do Fortaleza, vale mais do que todo o time do Maracanã. Então é até natural imaginar que isso vai acontecer. Só que também Ceará e Fortaleza conseguem fazer, mesmo ali, o Ceará até mais, né? Uma certa dificuldade nesse começo de temporada, consegue muitas vezes essa qualidade mais técnica de uma equipe sobressair contra adversários que têm uma dificuldade maior. Então, acho que é até essa coisa do óbvio. É bom lembrar que nos últimos anos, né, como eu citei, ano passado o Fortaleza teve dificuldade para superar o Maracanã. O Ceará, há 2 anos, não chegou nem na final. Foi 2 anos? Não, há 3 anos, né? Há 3 anos, não chegou nem na final. Quando o Ceará caiu, por exemplo, para o Iguatu. Caiu para o Iguatu, entendeu? E a final foi Fortaleza e Caucaia.
Mas foi naquele ano que eles não disputaram a primeira fase, né? Não foi nesse Isso. ano? Eles entraram nas quartas, né? Nas quartas, eles já entraram do mata-mata, entendeu? É, Então, assim, é óbvio, é um benefício gigante, entendeu? Mas, de uma certa maneira, é também uma maneira de fazer com que os dois não estejam tão sobrecarregados. É só olhar o que está acontecendo aí nos outros estaduais. Isso. É muita gente reclamando de calendário, né? E realmente são muitos jogos. Então, nesse caso, realmente a federação, nesse aspecto, beneficia, mas nada impede dos outros tentarem conseguir. É muito difícil. Mas eu acho que se tivesse os demais clubes aqui do estado conseguindo fazer um trabalho um pouco melhor, a gente poderia ver ali uma situação. Porque a última rodada é o clássico, entendeu? Então, se acontece, digamos, tivesse um deles tropeçado, ou os dois tropeçados, quem perdesse o clássico poderia perder a primeira colocação, né? Porque aí poderia ter o segundo colocado ali do grupo vencendo e tirando um desses dois da primeira. Agora, realmente, esse ano, realmente as demais equipes parecem, pelo menos nesse momento, mais frágeis do que Ceará e Fortaleza. E o Maracanã ainda parece uma das melhores, né? Dessas do... Sim. Fora Fortaleza e Ceará, né? Inclusive foi terceira colocada, né? Na competição passada, tá na Copa do Brasil, tá na Série D. Jogou pré-Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste acabou sendo eliminado, né? Então é um time que vem fazendo um bom trabalho, né? E tem um facilitador também, Thiago Minhoca, até aproveitando, né? Cada vez menos times do interior mesmo, né? Do Ceará na competição, né? Não se vê mais o Guarani de Sobral, né? O Icasa, o Guarani de Juazeiro. Porque aí até poderia complicar, né? Se você tivesse menos times ali da região metropolitana e mais times ali enfim, onde o desgaste fosse maior, né? O campo não ajudasse tanto, enfim. Talvez Ceará e Fortaleza até tivessem mais dificuldades. Mas a gente tem o Iguatu, né? Que é interior Iguatu, mesmo. Barbalha. Barbalha, né? E o Cariri, né? E o Cariri. Isso. São os três, assim. Pois é, a gente já teve Quixadá, assim, várias equipes. Antigamente, né? A força Itapipoca, outra equipe. A força do interior, e aí tinha muito essa relação da prefeitura da cidade com o time. Então, dependendo da força da cidade. Por exemplo, hoje, Maracanaú é muito forte, né? O Maracanã, por exemplo, é de Maracanaú, que é a região metropolitana. Então, hoje é mais forte. Até um tempo atrás, você tinha Sobral, não à toa, o primeiro campeão considerado nacional aqui do estado foi o Guarani de Sobral, né? Que ganhou a 4ª divisão. E na época era muito forte Sobral. Hoje, o Guarani de Sobral tá numa situação assim, acabou-se, assim, sabe? Porque foi muitos problemas. O Icasa quase bateu numa Série A, né? Foi 5º colocado e só não foi porque o Figueirense não foi punido ali, que deveria ter sido punido. Então, realmente, o interior do futebol cearense perdeu muita força, até por conta dessa falta de investimento. O futebol também ficou mais caro, mas ainda eu acho que dá para fazer, sabe? Ainda dá para melhorar mais, eu acho que dá para adaptar melhor essa situação do futebol cearense na região do interior, porque essas equipes que você falou, né, tradicional, Guarani de Juazeiro, Sobral, Itapipoca, Icasa, equipes que poderiam estar nessa elite do cearense. Muito bem. Alguns comentários aqui. O Elbert Gomes falou: excelente leitura do jogo, Thiago Minhoca. Tem alguns torcedores do esporte aqui que estão animados com o Bakayoko, né, aqui nos comentários. Certamente sairá um vídeo, tá, galera? Quando vocês menos esperarem, vocês aproveita aí, já ativa as notificações, porque em algum momento a análise aí de Bakayoko no esporte chegará. Inclusive o Brasileirão tá virando um Brasfoot, né? Tinha coisa que isso só acontecia no Brasfoot. Agora tá acontecendo na vida real, mas né? Natural. Eu até diria que é natural. Eu acho que uma hora o futebol brasileiro chegaria nessa situação e já estava, de uma certa forma, já estava acontecendo, né? O Curitiba pegou o Slimani, o Criciúma ano passado, o Bolassi. Então, eu acho que é natural que aconteça, né? Esses movimentos de mercado. Eu acho que a Liga Brasileira, pelo menos eu imagino, eu acho que ainda não está no ponto ideal, mas eu acho que nos próximos anos tem tudo para a Liga Brasileira estar sendo mais conhecida. Se a galera souber fazer a coisa certa, essa é a grande dúvida que a gente tem, né, para o futuro. Mas eu acho que tem um potencial gigante. Eu acho que hoje a Liga Brasileira é uma das melhores do mundo, assim, de se acompanhar. Muito bem. E esse ano teremos 5 nordestinos, né? Nesta
liga, torcer para se manter, né? O desafio é a manutenção dos 5, né? Você acha que os 5 vão se manter, Thiago Minhoca? Eu acho difícil, cara. Acho bem difícil. Acho que pelo Eu menos acho. um. Não, geralmente uma equipe considerada de mais peso, às vezes está lá embaixo. A questão, ano passado mesmo, né? Teve um momento que o Z4 ali, acho que estava com umas 8, 9 rodadas, o Z4 estava todo pesado. Era Corinthians, Fluminense, Vasco e Grêmio, se eu não me engano. Estava assim, 40 quilos de peso. Eu acho muito difícil que isso vá acontecer. Eu acho que se o quanto a gente pudesse ter resistência aí nesse período, né? Nessas equipes, mas é difícil. É uma discrepância muito grande assim do futebol ali do eixo, principalmente, comparado ao nosso. E é isso, tentar fazer o melhor futebol possível e vamos torcer para que tenha mais, né, equipes nessa Série A, porque a gente sai ganhando muito. Exatamente. O Francisco Prata lembra do Zapata no Vitória no ano passado. Esse não foi muito bem, né? E o Zapata é sul-americano, né? Mas sul-americano até ok, né? Mas quando vê um europeu é que é mais inusitado, né? Um francês, o Payet, né? Quando veio tempo atrás Sidoff, quando veio o Honda, né? Que o japonês. Isso, caramba, realmente. Aí eu acho mais legal, assim. Eu não queria, assim, eu não gosto assim quando é muito medalhão, não. Eu confesso que eu sou meio cabreiro assim com essa situação. Não sei se você viu, né? O Sérgio Ramos foi anunciado lá no time mexicano, né? Agora. E tinha muito torcedor que queria, que brasileiro. A torcida do Santos já estava meio animada, os caras acabaram de ter o Neymar, né? E aí estavam na expectativa também do Sérgio Ramos vir junto, né? Então, aliás, cortando aqui um parênteses, né? Depois para voltar para o jogo. O que você considera aí dessa volta do Neymar? Realmente vai ser bem benéfica, né? Enfim, para a Liga Brasileira, para o futebol brasileiro. Bom, pauta, o Neymar sempre rende, né? Cara, ele tem que jogar, né? Assim, dizem que ele já tá ok, né? Assim, ele já tá em tese recuperado. Mas eu acho legal, assim. Eu acho que pro Santos, sim, para um time que veio da Série B como o Santos, não tinha muita perspectiva, assim, de montar um time realmente forte. Agora é 6 brigar... meses, né? Tem isso, né? Tem Essa é 6 meses. Porque o Santos, na verdade, só vai disputar o quê? Copa do Brasil e Brasileirão, né? né? Não tem mais nada, não. Né? Mas aconteceu com o Lucas. O Lucas só ia ficar 6 meses no São Paulo até agora. Exatamente. Porque o contrato acaba no meio do ano, né? Com Al Hilal. Aí tem essa questão. Mas assim, se ele ficar a temporada toda, por exemplo, né? Eu acho que pro Santos vale a pena. Se ele ficar só 6 meses, eu não sei não, assim, se realmente... Aí você vai fazer um time voltado para ele, aí do nada ele sai no meio do ano para um MLS da vida, ganhar mais milhões. Eu tenho dúvidas. Eu acho o Neymar um dos melhores jogadores que eu vi fácil, assim. Eu vou ser até polêmico agora. Eu acho até que ele, em termos de característica, ele tem mais futebol, qualidade de fazer gol, de influenciar mais o jogo, do que o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que era muito mais técnico. Sim. Tecnicamente, o Gaúcho era bem melhor do que o Neymar, aliás. Mais plástico, né? Mais plástico, mas o Neymar, ele junta isso e ainda tem um poder de decisão, algo que faltava mais para o Gaúcho. Às vezes, de chamar o jogo, né? Ele tinha, às vezes, mais a magia. Mas o Neymar, assim, eu acho muito legal, tá vindo pro Brasil, mas eu tenho receios também, sabe? Do quanto... Porque, assim, a turma vai aliviar com o Neymar. O Neymar, quando ele tava lá na França, ele era meio que o dono da parada toda, entendeu? Na Arábia Saudita seria a mesma coisa. Porque, assim, é o cara que comanda tudo, todo mundo tá pagando para ver o Neymar. Aqui no Brasil, já acho que já há uma certa antipatia com o personagem Neymar. E o cara que é do outro time vai querer... Pode dar no meio do Neymar aí, meu amigo. Eu acho que a turma não vai... Assim, eu acho que o Neymar não tá ainda naquele patamar e eu acho que também ele não construiu uma carreira como outros jogadores que voltaram, como eu falei, do Ronaldinho, do Ronaldo, né? Assim, esse jogador... O Romário, quando voltou o Neymar não ganhou nada com a seleção, né? Então, por isso que... assim, chegou a ganhar, ele não tem essa idolatria nacional, assim... ele ganhou, mas ele não ganhou na mesma proporção do que esses outros dois, né? Que foram campeões mundiais.
Mas, e fora o personagem, né? O Ronaldinho é mais carismático, o Ronaldo era mais carismático, o Neymar é um jogador, é uma pessoa mais difícil. Então, só uma breve pontuação, depois a gente pode até falar isso em outros programas. Mas só encerrando, eu acho que pro Santos é uma boa, assim. Se for uma tentativa de, ok, começa 6 meses, mas a ideia é pelo menos terminar a temporada, eu acho que vale, assim. Mas eu acho que se for só 6 meses, porque aí tudo vai girar em torno do Neymar, né? O time vai ser montado para ele, enfim. Não, e fora propagandas, emissoras, isso. Primeiro jogo dele, enfim. Lembra do Ronaldo quando voltou? O Ronaldo, sim. Ele ia ter o dia da estreia dele e aí ele saiu, né? Ele foi fazer uma esticada na noite e deu um problema. E aí anteciparam exatamente a estreia do Ronaldo para abafar o caso, por conta da situação que aconteceu. E, enfim. Tem que saber o interesse do Neymar realmente em jogar, né? Enfim, se ele tá indo pro Santos também, porque no Santos ele é quase dono, né, do Santos. Então, pode fazer o que quiser. No Brasil hoje, eu acho que ele não voltaria pro... Eu acho que ele ainda vai voltar para... Eu acho que ele vai sair do Brasil para depois, no final da carreira, já voltar para um outro clube. Ele até disse que quer um dia vestir a camisa do Flamengo, né? Mas o Ronaldo também pensou isso, né? E o Ronaldo foi pro Corinthians. Isso. Então, pode ser para qualquer outro clube aí, vai depender muito da situação. E o Mr. Krabs aí, Mr. Krabs, acho que deu uma olhada nos números do Neymar em jogos decisivos e compara com o do R10. Aí tu vai descobrir quem é que tem mais predileção. O Neymar tem muito mais participações diretas em gols em jogos decisivos do que o Ronaldinho. Muito mais. O Erlando Bezerra também falou que ninguém jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho no auge. Depois de Pelé. Mas o auge dele também foi um recorte muito curto, né? Muito curto. Tem isso, né? Curiosamente, o auge do Ronaldinho culminou também no fracasso do próprio Ronaldinho, porque ele chega na Copa 2006, melhor jogador do mundo, jogando pra caramba, e fez uma Copa, eu acho que uma das piores que eu vi, assim, de um melhor jogador do mundo que foi pra uma Copa. Foi horrível a Copa de 2006 dele. Mas assim, Neymar no Santos certamente será interessante, né? Para o bem ou para o mal, será bom acompanhar Neymar no Santos. Bom, vamos voltar a falar de Fortaleza e Maracanã, né? Vamos para o campinho, Alan Roberto. Vamos colocar na tela. Né? Vamos analisar aí os jogadores que foram titulares, os que entraram aí no decorrer da partida e, claro, o Juan Pablo. Bom, o João Ricardo, que até foi poupado, né, no último jogo. Tivemos aí o Breno, mas hoje já voltou e foi importante, né? Foi uma defesa ali, mas que poderia ter mudado o rumo do jogo se o Maracanã tivesse aberto o placar. Sim, eu considero a defesa muito importante do João Ricardo. Tudo bem que o jogador do Maracanã não fez uma boa finalização, mas o João Ricardo, ele não entregou antes, né? Assim, não fez um movimento antecipado, dando a situação de que poderia, ali a qualquer momento, sair o gol. Então, eu acho que ele foi bem nesse momento. Depois, não teve muito trabalho, eu acho que ele não cometeu nenhum tipo de falha. Eu vou colocar tal qual fiz a avaliação do Breno naquele jogo. O próprio João Ricardo também, eu acho que no sábado eu tinha colocado. Vou colocar como bem, porque eu acho que essa defesa foi bem importante. É o tipo da defesa que garante ainda você não se atrapalhar mais ainda. Então, essa breve participação do João Ricardo, mesmo que tenha sido bem pontual, foi bem importante para o Fortaleza não se complicar. Então, João Ricardo aí, o bem para ele, o verde musgo aí para ele, pode colocar, que novamente foi importante para o resultado. Muito bem, agora vamos para a zaga, né? Ainda assim, Davi Luiz, Thiago Minhoca. Quando o homem estreia? Então, eu não sei por qual motivo, e aí pode envolver muito, e a gente sabe que isso acontece muito, né? Pronto, o que eu estava citando, esse negócio lá do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, ele ia ter um jogo de estreia, só para contextualizando, né? Que eu acho que isso que deve acontecer com o próprio Neymar e que eu acho que deve estar acontecendo com o Davi Luiz. Eu acho que a ideia do Davi Luiz é estrear num jogo midiático. Acho que a tendência é essa. E aí, eu acho que vai ser ou contra o Sport, na próxima terça-feira, ou contra o Ceará, na última rodada do Campeonato Cearense, no dia 8. Eu já teria colocado antes. O Davi Luiz, na apresentação dele... É bom dar ritmo, né? Ele falou assim,
eu já estou pronto. Se quiser, eu já estou pronto. E eu entendo que o Vojvoda tem um pouco de receio, e aí eu vou analisar das duas formas. Vamos imaginar que o Vojvoda, de fato, é que não quer ainda colocar. O Vojvoda que ainda botou na cabeça que ele não está pronto. Por qual motivo ele não está colocando ainda o Davi Luiz? Os zagueiros do Fortaleza, muitas vezes, têm que saber trabalhar essa movimentação, de como fazer. Mas eu não acho que isso seja um empecilho, até porque no jogo do sábado passado, quem jogou foi o Mancha. E o Mancha é um garoto, né? Por mais que seja um jogador que pontualmente já tenha, né, trabalhado ali com o Vojvoda, em treinamento e tudo mais, o Davi Luiz, eu não acho que ia sentir tanto para essa estreia. Então, eu queria ver o Davi Luiz já sendo utilizado nesses jogos, né, sabe, do que entrar num jogo de um contexto onde vai exigir mais uma atenção, e aí você imagina, né, que aí vamos usar o outro cenário. Ele está sendo guardado para um jogo maior. Se ele estreia num jogo maior e ele comete uma falha nesse jogo maior, eu acho que se torna meio que desnecessário. E olha que você está falando com uma pessoa que não gostou da contratação do Davi Luiz. Eu acho muito injusto, sabe assim, o Davi Luiz estrear já num jogo de uma... E olha, assim, ele tem experiência, enfim, não tem o que falar aqui. O Davi Luiz é um cara que entende esse contexto. Mas eu digo em termos de ritmo, pode pegar um adversário do outro lado, seja o Sport, como o Ceará, com um jogador mais, sabe, com mais perna, com mais tempo de bola, e aí eu acho um pouco arriscado. Eu já imaginaria que ele pudesse ser utilizado. Mas ainda há um jogo até lá, né? O jogo do Sport. Tem esse jogo do sábado que pode ser utilizado. Eu acho que se puder utilizar, melhor ainda. Né? Porque eu acho que fazer essa pompa para o jogo maior, acho às vezes meio um tiro saindo pela culatra. Assim, o cara falha... corre um já certo fica risco. Corre um pressão certo risco dessa grande estreia de você estar esperando esse jogador em campo e você saber que o cara não está ainda nas melhores condições. Então, eu acho que poderia ter tido jogos como os outros tiveram, sabe? O Kusevich hoje não fez um jogo muito acima, que daqui a pouco eu vou entrar nele, né? Já. Mas deu para ver, o Kusevich ainda está ganhando um pouco de ritmo. A gente sabe que ele joga muito mais do que ele jogou hoje. Então, eu acho que o Davi Luiz poderia ter sido utilizado já, mas não sei por qual motivo. Se está esperando um jogo maior ou porque o Vojvoda ainda não consegue imaginar ele ainda fazendo uma dupla aí. Mas, enfim, se for isso, eu acho errado a avaliação lá da turma. Muito bem. Agora, voltando aí para os zagueiros, né? Da partida contra o Maracanã, Kusevich e Cardona. Então, eu acho que foi uma partida razoável dos dois, até porque eu achei que foi uma partida em que, em termos de característica, por exemplo, eu acho que o Tite, o Brits, embora o Brits tenha feito um jogo mal quanto a isso, e o Mancha, dos 4 jogos daqui, foram os 3 melhores em termos de desenvolvimento, essa bola saindo da defesa. Eu senti falta de Cardona e Kusevich tentarem fazer jogadas um pouco mais verticais, assim. Achei eles muito burocráticos e tal. Claro, os jogadores, né? O Cardona não tem muito essa característica, é um jogador mais para recuperação, botes e tudo mais. O Kusevich também foi um jogador que passou a devida segurança, mas achei um jogo bem razoável dos dois. Também não foram tão exigidos assim, ganharam alguns duelos, mas nada de maneira muito... Pelo menos eu não consegui reparar nada muito destacado dos dois, mas também nada negativamente. Então, para mim, razoável, Cardona e Kusevich, que acho que não sei, a impressão que dá que na cabeça do Vojvoda é uma dupla, sabe? Mas é uma dupla que, agora com o Ávila chegando, que, aliás, é bom lembrar, o Ávila estava hoje no PV, né? Eu confesso que eu não vi imagens do Davi Luiz, mas é porque eu estava acompanhando pelo grupo, né? Eu vi uma imagem do Cardona com o Brits. Mas, para mim, razoável nos dois. Partida bem normal dos dois. Muito bem. Desses dois aí, quem tem mais chances de brigar ali pela titularidade ou ser um reserva mais imediato? Kusevich, né? Eu acho que Kusevich é titular, na verdade. Mesmo com o Davi Luiz, Gaston... eu acho que na composição que o Vojvoda imagina, se fosse agora, eu acho que seria Kusevich e acho que fica mais para Davi Luiz. Fica um pouco mais para Davi Luiz. Pelo menos eu acho que de início a ideia é essa.
E aí vai depender, claro, pode ser 3 zagueiros, né? Mas eu acho que o Kusevich fica na frente do Brits. E aí, a depender do contexto, do tipo de jogo, por exemplo, um jogo contra o Sport pode ser um jogo onde ele vai com o Brits na lateral direita. Ele não vai nem com o Mancuso, entendeu? Pode ser uma outra ideia de time, jogar com 3 zagueiros, o Brits jogando de lateral direito. As alternativas que ele tem a mais aí a fazer. Muito bem, vamos para as laterais agora. O Tinga, né? O sempre criticado Tinga e o Diogo Barbosa na esquerda. E aí, como foram os dois hoje? Eu acho... Teve momentos que eu não gostei de nenhum dos dois, assim. Mas houve momentos também que eles colaboraram. Eu senti um jogo tímido, um jogo também de erros em alguns momentos. O Tinga, por exemplo, errou alguns cruzamentos, perdeu algumas jogadas. No geral, eu não gostei do funcionamento dos dois. Eu acho que eles não deram muita qualidade, muito embora também chegaram a participar de jogadas ofensivas. Mas eu também não vou pesar muito negativo. Eu não gostei muito do jogo dos dois. Eu vou colocar um razoável para ambos, Tinga e Diogo Barbosa, mas é um razoável indo mais para o negativo. Assim. Eu achei que foi um jogo muito tímido, um jogo sem... O Tinga, ele arrisca mais do que o Diogo, né? Mas o Diogo conseguiu fazer boas recuperações defensivas, algo que eu até tenho muitas dúvidas do Diogo defensivamente, mas hoje ele conseguiu ganhar alguns duelos, conseguiu dar bons botes e tal. Chegou, acho que até tomar um amarelo no jogo. O Tinga foi aquele jogador que a gente conhece bem, que comete falhas aqui e ali. Acho que faltou um pouco mais de influência no jogo. E o Tinga tem por virtude também, o bom Tinga, né? O Tinga da melhor qualidade, ele tem essa característica que ele não apresentou hoje. Então também acho que foi uma partida bem razoável, indo ali para o ruim, mas eu vou ficar no razoável, também não quero pesar muito, muito negativamente, não, porque acho que não pesou tanto, não, assim, negativamente os dois. Muito bem, então a linha de defesa, né? Todo mundo com razoável. O João Ricardo ali foi o que teve avaliação positiva. Alguns comentários, Thiago Minhoca, aqui sobre esse setor defensivo, né? O Wellington Viana fala que o Kusevich não vai ser titular nessa temporada. Talvez no início, mas depois vai ceder o lugar, pois oscila quando está sem ritmo e como o Vojvoda muda muito, ele não vai ganhar ritmo. Já o Renato Cavalcante fala que Tinga deu assistência e deu uma bela enfiada de bola para o Breno Lopes, que cruza e o Borrero perde. E o Wenderson Lopes Siqueira, ele fala, a zaga é Davi Luiz, Brits e Ávila. O pessoal tá lembrando que a assistência do gol foi do Tinga, mas é o tipo daquela assistência que você registra, mas a jogada toda é do Marinho, né? Porque quando o Marinho recebe a bola, o Marinho se desvencilha ali da marcação, o próprio Caleb faz a movimentação também para tirar um pouco a atenção da defesa do Maracanã. Então, assim, não é que o gol saiu porra, se não é esse passe do Tinga, não tinha gol. Não, eu acho que é muito mais o mérito da jogada individual do Marinho do que propriamente do passe do Tinga. Então, assim, eu não vou ser tão matemático nessa hora. Pô, tá lá, contando uma estatística pro Tinga. Mas na prática ele foi o último cara a tocar pro cara que fez o gol, né? Do que propriamente um passe que foi enxergado ali. Então, na minha avaliação... O Cardone Carvalho, eu acho que ele está sendo irônico, né? Porque ele falou Tite titular na zaga e Pedro Augusto titular no meio, né? Não é, né? Então, eu acho que ele está... Não, ele citou os três jogadores que a torcida mais pega no pouco irônico. E Pedro Augusto, com certeza. E o Fortaleza, o perfil, o nome é Fortaleza. Ele falou defesa, João Ricardo, Davi Luiz, Kusevich na zaga, nas laterais Mancuso e Brits. Aí o Mancuso ia jogar na esquerda, né, nesse caso. Volante, Paul Fernandes, Martins e Caleb. Ataque, Marinho, Moisés e Lucero. E o Mr. Krabby aqui tá dizendo que você usa estatística para o Neymar, mas não usa para o pobre Tinga. O que você tem contra... Falando, uma coisa é fazer gol em jogo decisivo. E nisso, aliás, o Tinga tem pra caramba. Não à toa, muita gente desmerece o Tinga. E eu, aliás, até ressalto isso, que é um exagero muito grande, aliás, das críticas, que merecem muitas vezes o Tinga, mas não a ponto de manda embora o Tinga, né? Tira o Tinga da equação Fortaleza. Dos últimos anos, Fortaleza não teria nem conquistado boa parte do que conquistou, viu? Porque o homem é iluminado, é impressionante. Sobre essa questão desse time ideal,
Eu acho que é bem importante o torcedor entender uma situação que isso gera, no geral, uma certa ansiedade. Eu vejo isso muito quando um time tem muita qualidade. Eu não sei se você viu, Fábio, quando o Cruzeiro anunciou Dudu, Gabigol e tudo mais, eu vi muita gente falando qual seria o Cruzeiro ideal, entendeu? Eu vi isso agora com o São Paulo, o quarteto agora de São Paulo, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Alguém tem que marcar, né? Não, e aí a gente já viu isso, o quadrado mágico de 2006 e o time de 95 do Flamengo com Sávio, Edmundo, Romário e eu acho que é o ponto que o torcedor precisa entender, até pela característica de treinador que tem. O Vojvoda não vai ficar preso para ter o melhor time tecnicamente possível. E aí vou só para dar uma explanação. Os dois volantes melhores que eu acho do Fortaleza hoje é o Paul Fernandes e o Rossetto. Eu acho difícil que ele vá com essa composição de volantes. Pode até acontecer, mas eu acho que é um meio sendo substituto do outro, sabe? E aí é muito pela característica. Essa composição da zaga, que alguns já citaram aqui como exemplo, eu acho ainda um cenário aberto. O Davi Luiz, ele tem todo o status, ele tem todo o peso da carreira dele para a gente imaginar que ele vai ser titular dessa equipe. O que é que vai dizer se o Davi Luiz vai ser titular ou não? A bola. E a mesma coisa, eu não falei aqui, mas eu falei em outro canal do YouTube, que eu estava participando. O Davi Luiz tem que ser avaliado tal qual o Dylan Borreiro. E eu, quando digo, não é nem pela característica, não. Tipo assim, o Dylan Borreiro chegou e o pessoal já está avaliando ele. O Davi Luiz é a mesma coisa. Mesmo os empolgados e os menos empolgados, os que não gostaram da contratação, nada de queimar o Davi Luiz logo no começo e nada também de exaltar o Davi Luiz no começo. Ele tem que ser avaliado como qualquer outro jogador do elenco. Então, se o Davi Luiz estiver jogando bola suficiente, mais do que o Kusevich, mais do que qualquer zagueiro, tem que ser titular. Se ele estiver quebrando a bola, ele vai ter que ser reserva. Entendeu? Ele vai ter que ser reserva. Se o Mancha jogar mais do que o Davi Luiz, o Mancha vai ter que ficar na frente do Davi Luiz. Então, é muito importante entender que é um processo de que o Vojvoda já tem uma ideia de time base, a gente já está observando mais ou menos esse time base, e ao longo dos jogos, a gente vai ver, o Davi Luiz, de fato, merece essa projeção do que muita gente imaginava, de ser um titular. Agora, se ele não entregar, até por conta da idade dele, é bom lembrar, ele estava no Flamengo, onde ele não tinha tantos jogos, foi utilizado algumas vezes, mas eu não acho que vai ser em todos os contextos que ele vai estar sendo ali o principal nome. Pode ser que não, porque ele é o jogador mais velho, acho que, não sei se é o mais velho do elenco, que ele tem mais idade do que o Tite, mas se não for, é o primeiro ou o segundo, entendeu? Então, assim, um jogador da idade do Davi Luiz, não imagine que é o Davi Luiz do Chelsea, o Davi Luiz do PSG, é o Davi Luiz que veio do Flamengo, que era um reserva, que está chegando no Fortaleza, para uma maratona de Fortaleza tem muitos jogos. Então, essa composição de zaga que Fortaleza tem, eu acho que há várias combinações. Gosto muito do nome do Ávila, mas é um jogador que está parado há um ano. Então, tem várias situações para a gente ainda ter uma noção. Hoje, por isso que eu falei, hoje de início, eu acho que Kusevich e Davi Luiz seria, um palpite apenas. Na cabeça do Vojvoda, uma zaga titular. Mas eu não tenho certeza se realmente nos treinamentos, né? Até porque é difícil, às vezes, até treinar, né? Imagina treinar você tendo 7 zagueiros, se ele utilizar 2 zagueiros para cada time, então tem 3 sobrando, né? Tem 3 sobrando. Então, muitas vezes é complicado, assim, Cardona tá vindo a ser relacionado, e o pessoal, deixa o Tite de fora. Mas na cabeça do Vojvoda, o cara gosta do Tite, entendeu? Por mais que você discorde, a gente tem que olhar também na lógica do treinador, que a gente vai fazer crítica aqui quando for o caso. O Davi Luiz vai ter que desempenhar, né? O Vojvoda não vai deixá-lo no time titular com um nome só, né? Então, vai ter que aí apresentar um bom futebol, e tem a questão realmente que o Vojvoda muda muito, né? Então, todo mundo vai jogar, né? Talvez uns mais, outros menos, certamente, mas todo mundo vai ter chance aí nessa temporada. Bom, vamos pro meio de campo, né? Pedro Augusto, sempre, cara, toda vez que o Pedro Augusto começa como titular, aí eu vou lá no Instagram do Fortaleza, ou do intervalo, ou depois do jogo, e sempre tem críticas ao Pedro Augusto. Assim, é um negócio que
Eu não sei o que ele faz no Fortaleza ainda, né? Assim, eu acho que deve ser o Vojvoda que segura, né? Porque até o próprio Pedro Augusto, eu lembro de uma entrevista dele na temporada passada, né? Que ele até começou a ter um bom desempenho ali em alguns jogos. Aí ele deu uma resposta até, acho que foi mais ou menos, não foi exatamente assim, mas foi uma pergunta, mostrando pra torcida agora que você tá desempenhando bem. Ele falou, não, tô mostrando pra mim mesmo, assim, ele falou, eu tô melhorando pra mim, não é pra mostrar pra torcida não. Então foi um negócio assim meio estranho, de uma resposta acedada, né? Mas é um jogador, por que ele está no Fortaleza ainda, Thiago Minhoca? Até pra ele não seria melhor, sei lá, ir pra um Vitória da vida, enfim, novos ares, porque não deve ser fácil, né? Pra ele passar ileso da torcida, ele tem que jogar bem, ele tem que ser um destaque do jogo. Se ele for mediano, vai ter crítica. Fábio, o Fortaleza é ciente disso. Quando eu digo Fortaleza, quem trabalha hoje internamente no Fortaleza é ciente desse desagrado de boa parte da torcida com o Pedro Augusto. Vai ficar sendo um nome marcado, porque... E aí eu acho que não é nem pelo... É claro que a questão do pênalti perdido na final da Sul-Americana do ano retrasado, isso tem um fator negativo para ele, certo? Tem um fator negativo. Mas se ele fosse um jogador acima da média, e eu vou pegar o caso, vai lá, o Lucero, né? O Lucero, por exemplo, um jogador que o torcedor gosta e de uma maneira geral, enfim, né, encantado e tal, Moisés e tal, esses caras que o torcedor acaba gostando. Se esses jogadores também recebem crítica, o Pedro Augusto, que nem tem essa bola toda muitas vezes, faz esse questionamento. Por que o Fortaleza ainda quer ter um jogador que sabe que o torcedor não tem o menor interesse, né, de ver com a camisa da equipe, né? O cara sempre vai lembrar do pênalti perdido e de que não é bem um jogador que chama atenção, não é um grande passador. Ele tem uma característica de ser muito voluntarioso. E aí volto a falar aquilo que eu mencionei. Eu não consigo entender porque na cabeça do Vojvoda o Sacha não foi utilizado hoje para jogar. Porque eu não tenho dúvida, na hora que for escolher 23 jogadores para viajar, o Pedro Augusto não está nas preferências, assim, de todo mundo, assim, acho que da imprensa, né, de torcedores e tudo mais. Todo mundo entende que o Pedro Augusto, tecnicamente, do elenco, é o jogador mais limitado. Não é um jogador extremamente pavoroso, mas tem suas limitações e deu para ver isso no jogo de hoje. É um jogador que eu vou fazer uma avaliação negativa. Eu vou colocar um laranja para ele. Eu não vou colocar péssimo. Acho que teve momentos péssimos do Pedro Augusto no jogo. Ele deu uma entrada ali desnecessária, tomou um amarelo. É um jogador que perde muito o tempo da jogada. E é o tipo do jogador, Fábio, que é aquela coisa. É um jogador que você critica porque você sabe que ele é limitado. E aí, quando você critica de maneira antecipada, por exemplo, antes da bola rolar, às vezes ele vai lá e entrega um bom jogo. Basicamente para você queimar a língua, entendeu? Então, acho que na ideia do Fortaleza ter pensado em ter ficado com ele, é muito mais imaginando uma coisa. Pô, ele não é tão caro, ele já conhece mais ou menos a maneira de trabalho, mas eu acho que para iniciar um jogo, meu amigo, tem que ter muitos volantes do Fortaleza, sabe assim, ou lesionado, ou mal. Eu acho um absurdo o Pedro Augusto estar na frente de qualquer outro volante que o Fortaleza tem hoje no seu elenco. Estou falando do elenco principal. Então, quando o Cauã voltar, o Cauã tem que ter a preferência, na minha avaliação. Mesmo sabendo, e aí eu acho que, por esse motivo, acho que o Pedro Augusto ainda acaba sendo um pouco mais escolhido. Ele é um jogador de recuperação de bola. Ele é da característica do que é o Sacha. Ele é um ladrão de bolas. Só que, meu amigo, na hora que o jogo precisa de um jogador de construção, o Pedro Augusto passa longe de ser essa peça. Hoje ele teve muitas escolhas erradas. A dinâmica dele atrapalha muito a construção do Fortaleza. Era isso que eu estava mencionando. O jogo do Fortaleza foi prejudicado muito pela característica do jogo do Pedro Augusto. Muito mais. O Sacha, que é um jogador que também tem limitações, o Sacha se movimenta bem mais. É um jogador que recupera a bola melhor. Então, assim, eu não consigo entender assim, por qual motivo o Vojvoda, né, acabou dando preferência pelo Pedro Augusto no jogo de hoje. Assim. Para mim, o Pedro Augusto é um jogador que pode ser acionado em algumas partidas, mas ali, sabe? Não, hoje é jogo para nem gastar titulares e reservas. Bota o Pedro Augusto. E eu acho que hoje era um jogo mais para o Sacha jogar mais alguns minutos, mas o Pedro Augusto, para mim, foi um dos problemas.
Martínez, esse eu vou colocar como jogou bem. Pode colocar o verde musgo aí para ele. Ele foi muito participativo, teve dificuldades no primeiro tempo, disso que eu estava falando, por ter um parceiro, né, ali de meio de campo, juntamente com o Caleb, né, também, que também teve uma certa dificuldade. O Martínez funcionou mal assim durante o primeiro tempo, porque ele estava correndo, e não estava, pelo menos eu acho que em termos de combinação, ele com o Pedro Augusto não combina essa composição. Eu acho que dá para fazer Martínez com Zé, Martínez com Sacha, dá para fazer algum tipo de experimentação desse estilo, porque ele tem a mesma característica dessa intensidade de marcação, tá sempre ali tentando recuperar a bola rapidamente, mas no primeiro tempo não funcionou. Ele passa a jogar muito bem quando entra o Paul Fernandes. Quando entra o Paul, ele passa a ser um jogador. Ele é, aliás, no jogo da quinta passada, com o outro clube, foi o gol do Pikachu, que ele dá o passe pro lateral direito, o Mancuso, por exemplo, já é sabendo se comportar dentro de campo. Então, acho que o Martínez foi muito atrapalhado no primeiro tempo por conta do jogo do Pedro Augusto. Assim. Já o Caleb, eu acho que o Caleb bateu faltas muito ruins, muito ruins. Em algum momento eu até achei que o Breno poderia ter batido algumas faltas, o próprio Pikachu também poderia ter batido algumas faltas. Caleb, assim, errando muita falta. Faltas boas, assim, sabe? Falta ali praticamente um mini escanteio, assim, já quase na grande área, o Caleb batendo mal, então eu senti o Caleb um pouco desatento, mas em muitas jogadas a dinâmica do Caleb ela é muito boa, então as boas jogadas que o Fortaleza fez no primeiro tempo teve participação do Caleb, então a troca de passes rápida, a movimentação, ele chegando na área, acho que faltou um pouco mais de acerto ali, de finalização. Ele foi um jogador, e aí volto a falar, né? Eu acho que em termos de movimentação, muito por conta dessa função do Pedro Augusto, que eu acho, é uma opinião que eu enxergo assim. Ele atrapalha um pouco a dinâmica do meio de campo do Fortaleza. Tendo um jogador como ele, quando entrou o Paul, né? O Paul já deu uma qualidade para o Caleb até ter uma movimentação melhor. Mas eu vou colocar um razoável para o Caleb. Eu acho que ele fez boas jogadas, mas em algumas eu acho que ele deu uns vacilos. Assim. E houve um momento também de posicionamento em campo que eu senti que ele estava meio fora, sabe assim, a marcação dele também não estava tão boa. Eu acho que, no geral, assim, acho que vai ficar mais pro razoável. É um razoável quase indo pro bem, assim. Mas vou ficar com razoável. Aí vem a turma da frente, né? Isso. O Pikachu eu vou colocar também... Ah, cara. O Pikachu chegou a participar de boas jogadas. Foi melhor do que o Pedro Augusto, por exemplo. Eu vou colocar tal qual o do Tinga. Eu vou colocar um razoável e aquele razoável que poderia ser ruim. Certo? Mas eu vou colocar um razoável. Pikachu amarelo, porque eu ainda acho que ele chegou a participar de algumas jogadas. Eu acho que ele teve problemas seríssimos de posicionamento em alguns contextos. Teve jogadas que ele poderia, teve uma jogada que foi do Breno, que o Breno tinha o Pikachu do lado livre, o Pikachu pediu, e era uma chance clara e evidente de gol se o Pikachu recebe aquela bola. Ele percebeu poucos passes, eu acho que o lado direito não funcionou tão bem assim, até porque o Tinga também não fez uma boa partida, e ainda tinha o Pedro Augusto também caindo por ali, então foi um lado que não funcionou muito bem. Mas o Pikachu, eu ainda acho que fez uma partida que dá para quebrar um galho, assim, é um razoável indo para um ruim, então não vou pesar muito não, assim, apesar de eu acho que, como eu falei, eu acho que ele tem como entregar um futebol, ele vai precisar entregar um futebol a mais, né? Principalmente com o Marinho, tem que ter uma sombra à altura dele, tem que ter uma sombra à altura. Já Breno não foi tão brilhante como no primeiro jogo, mas ainda foi um jogador bem importante. Eu vou colocar também como positivo para ele. Vou botar um bem. Vou botar um verde musgo para ele. Ele ainda foi um jogador influente, conseguiu fazer boas jogadas, não foi tão efetivo como no jogo do sábado passado. Senti assim, realmente uma certa ausência dele para chamar mais em algumas jogadas de bola parada. Acho que ele poderia ter tentado algumas, ficou muito concentrado no Caleb, mas ainda foi um jogador bem lúcido, quase deu uma assistência ali para o gol do Dylan, perdeu uma chance ali, então chegou até a fazer um gol, estava impedido. O time do Fortaleza para algumas jogadas ali, a defesa também do Maracanã estava muito bem ali para fazer o impedimento, né? Faltou um pouco de atenção em algumas jogadas, mas o Breno eu gostei. Kaiser vai estar com a análise do Pikachu. É um amarelo aí, e aí é muito por conta da dificuldade, né, das jogadas terem chegado até ele. Ficou
muito encaixotado, chegou a sair da área e chegou a participar de algumas jogadas interessantes, teve até algumas jogadas interessantes, mas muito sumido do jogo. O Kaiser foi bem sumido do jogo, não dá para também analisar, não vou também considerar na mesma atuação do Pedro Augusto. Para mim foi muito na atuação do Pikachu, do Tinga ali, os jogadores cometeram falhas, é o razoável caindo para ruim. Muito bem, então titulares avaliados, vamos para o banco, né? O banco foi importante, né? O time melhorou com as entradas, foi até o momento que o Fortaleza criou mais e um deles decidiu o jogo, né? Salvou o jogo, né? O Marinho que é muito criticado às vezes que é muito individualista, hoje a individualidade dele foi o que salvou o Thiago Minhoca. Eu já tinha elogiado ele no jogo do Cariri, você não estava aqui. O que o Marinho fez de errado no jogo do Moto, ele fez tudo certo no jogo do Cariri. E hoje, com a cabeça no lugar, eu espero muito que o Marinho consiga manter isso por boa parte da temporada. Eu acho que o Marinho é um jogador muito importante, muito importante. Na época, quando ele veio contratado, houve uma certa divisão também, assim, de gente que gostou, gente que não gostou e tudo mais. Até também dessa personalidade dele, às vezes querer cavar falta demais, mas hoje ele entrou muito bem. Pode colocar o verde mais forte e já colocar também como o melhor da partida, assim. Porque não só pelo gol, sabe? Ele deu bons passes, ele criou uma oportunidade, né? Ele sofreu uma falta ali na entrada da área que poderia ter saído um gol, ele já estava engatilhando ali para o chute, mas foi determinante hoje para o resultado. Minhoca deu uma travada? Ou fui eu? Agora fiquei, não, fui eu ou você. Alô, Roberto, nos avise aí quem foi. Qualquer coisa pode ter sido eu. Muito bem, mas siga falando do fui eu. Foi você, foi você. Mas enfim, o Marinho foi um jogador bem importante hoje para tirar o pesozinho do jogo, entendeu? E uma jogada individual dele ali foi bem importante. É isso, é saber, em alguns momentos tem que ser individualista mesmo, mas não como ele foi no jogo da estreia contra o Moto, onde ele só foi individualista. Então, nesse ponto, para mim, vai como o principal jogador e foi bem importante. Desde a entrada dele, foi bem importante. Outro também que vai com a análise bem positiva é o Paul Fernandes, também vai com verde mais forte. E aí, claro, né, nos primeiros jogos eu tive toda a cautela de ter um cuidado com o Paul e tal, assim, é um jogador que tem que ter todo... Eu ainda acho que algumas coisas defensivas dele vai ter, assim, jogos maiores a gente vai perceber mais isso. Eu ainda não estou gostando de algumas situações dele, mas eu também não vou pesar tanto, certo? Mesmo eu tendo ponderado nos outros jogos, agora eu vou realmente colocar que aí você tem 3 ótimas atuações do Paul. Assim. Pode colocar o verde mais vivo aí para o Paul Fernandes. Foi um jogador determinante. A qualidade de jogo do Fortaleza melhorou muito desde a entrada dele. É um jogador hoje que é um ponto de equilíbrio e o Vojvoda vai precisar ter muito Rossetto de volta para fazer esse revezamento. Não dá para o Paul jogar todos os jogos. Então, bem importante que o Paul seja esse destaque, né, como tem sido, mas ainda fazendo as ponderações, como eu citei. Dando continuidade aqui, né, já que nosso colega Fábio foi tentar ali... Voltei. Né? O outro que entrou juntamente com ele foi o Lucero, né? O Lucero teve uma participação que eu diria mediana mesmo, bem pro amarelo. Eu acho que o Lucero teve uma chance que ele poderia ter saltado, acho que foi pro Breno. O Breno estava livre na esquerda, livre. Podia ter tocado logo, aí tocou no meio, acabou errando ali uma jogada, que foi até o chute do Marinho para fora. Mas eu não sei, eu tô sentindo o Lucero desde a reta final do ano passado. Não é só o jejum de gols, não, o problema do Lucero. Tá no nível de concentração dele. Tem que aumentar mais o sarrafo. O Lucero, pelo jogador que já se mostrou ser, e isso pode ser um probleminha na temporada. Se o Lucero estiver jogando essa bola em boa parte da temporada, com o Kaiser sendo reserva, e olha que por mais que o Kaiser é um jogador que eu gosto da maneira como ele se entrega para o jogo, o Fortaleza tem que ter um camisa 9 com boa média de gols. Ele tem 3 gols na temporada, mas ele tem que ter um pouco mais de desempenho. Até agora, as partidas do Lucero, sabe assim, tirando ali o jogo que ele fez dos 2 gols, ainda tá abaixo. Na minha avaliação, ainda tá abaixo. Tá bem desatento em muitas jogadas de ataque. Aí depois vieram as outras trocas, né? Primeiramente foi o
Foi logo os dois de cara? Foi Sacha e Borrero? Eu acho que foi o Borrero primeiro. Foi o Borrero primeiro. O Borrero perdeu outro gol inacreditável. Meu amigo, que jogador sem tato técnico, assim. Meu Deus do céu. Eu vou colocar um jogo ruim para ele. Desculpa, Borrero. Eu acho que você tem muita entrega. Eu acho que você tem um bom empenho. Mas eu acho que você, tecnicamente, em termos de leitura, de execução de certas coisas, é o tipo de jogador que vai ter que melhorar muito, muito. Na hora que entrar no jogo e se atrapalhar tanto com jogadas simples como o Borrero faz, é um jogador que tem um potencial grande de irritação. E olha que eu acho que o rapaz, o Machuca do ano passado, que era um jogador, né, que o torcedor vivia tendo raiva, eu acho que o Machuca, por exemplo, estava entregando mais do que o Borrero. Enfim, tem muito tempo pela frente aí, pode desenvolver, mas hoje, sinceramente, essa quinta opção de lado aí do Borrero, eu acho fraca. Assim, é um jogador que dá para ver que tem uma qualidade, mas não pensa direito. Jogadas simples, ele se atrapalha. Impressionante. Tentou um chute de fora da área hoje de maneira desnecessária, fez uma outra jogada ali, a jogada que ele perde o gol. A movimentação dele não me parece muito inteligente comparado ao que os outros fazem, assim, sabe? Ele não é um jogador de boa finalização, não é, assim... Então, se depender do Borrero para fazer gol, eu acho que vai ser bem complicado. Pode ser um jogador aquele, como era o Romarinho, né? Enfim, um jogador ali para causar uma fumaça, mas de maneira efetiva, porque o Fortaleza vai ser exigido nessa temporada. Eu acho que o Borrero, enfim, quero estar errado, mas até agora bem decepcionante esses jogos que ele foi utilizado. Já o Sacha... O Sacha entrou pouco tempo, né? Eu vou colocar a bolinha branca para ele. Jogou pouco, né? Entrou mais na reta final. Então, sem avaliação, o Sacha e o Juan Pablo, o Vojvoda. Então, o Vojvoda, assim, eu não gostei dessa escolha do Pedro Augusto como titular. Acho que no restante está tudo ok, assim. São esses jogadores que deviam entrar mesmo. Eu até imaginei, sabe, Fábio, que ele pudesse assim, não, eu vou entrar hoje com o time principal para entrar o time reserva no sábado para enfrentar ali o Sport com esse time principal que, no caso, jogaria hoje. Mas ele não fez assim. Então, ele vai jogar com o time principal e aí, aquela coisa, né? O Vojvoda pode fazer qualquer coisa. Então, principal entre muitas aspas, né? É isso. É porque, assim, pode ser qualquer coisa o time contra o Sport. O jogo é fora de casa, ele pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com Martínez de meia. Tem tantas composições que ele pode fazer, então... Mas, enfim, eu vou colocar um razoável hoje. Foi um jogo para conta, assim. Fortaleza jogou melhor do que a equipe do Maracanã, mas eu acho que o time não estava desenvolvendo tão bem. As trocas dele, obviamente, foram determinantes, mas eu senti um pouco... O encaixe do time dele não estava legal, não. Não estava legal, não. No primeiro tempo, principalmente. Eu acho que ele, assim, talvez ele esteja administrando minutos de determinados atletas. Mas o Sacha jogou um bom tempo, né? Volto a falar. Não sei se o Sacha não tinha condição de jogar mais tempo. Mas, para mim, o Sacha era para ter começado como titular. E o Piragu jogou mal o primeiro tempo, então que entrasse no intervalo. Então, enfim, esses são os pontos aí que eu destaco do jogo de hoje. Muito bem, então passado a régua aí no Fortaleza, né, que venceu o Maracanã por 1-0, gol de Marinho. Então avaliação positiva mesmo só do Marinho e do Paul Fernandes. Você está politizado, Thiago Minhoca? Você gostou muito, né? Eu caí na hora que você falou do Paul, então... Não, eu acho ele um jogador de uma extrema qualidade técnica, mas não é só isso que você tem que analisar no atleta, né? Você tem que analisar o atleta na minha avaliação, em todas as valências, assim. O que ele acrescenta mais. E, ao mesmo tempo, certas combinações. Mas qualidade técnica, putz, a bola chega, ele coloca a bola onde quer, assim, para encontrar os demais companheiros, assim. Enxerga o jogo como poucos. Muito bem, então passada a régua aí no Fortaleza, né, que agora enfrenta o Floresta no próximo final de semana e depois aí tem uma sequência de testes, né? Sport e Ceará. Atos Rildo, olá.
Posso fazer uma pergunta para Minhoca? Me permite, Fábio? Sim. Liberado. Minhoca, Paul Fernandes ou Patrick Alain? Quem será melhor? Só o tempo irá dizer. Eu acho que um pouco na frente aí. Um pouquinho na frente dessa vantagem. Tem uma carreira mais sólida, né? É natural que ele esteja um pouco à frente. Exatamente.